Lucas, capítulo 10, o quarto livro do Novo Testamento, terceiro livro do Novo Testamento, capítulo 10. Na verdade, nós vamos ler uma história extremamente conhecida, mas que hoje eu queria trazer uma ótica um pouco diferente sobre essa história e que com certeza vai nos abençoar e muito. Versículo 25, a parábola do samaritano, do bom samaritano. Conhece essa história? É o que nós vamos ler. Estamos em uma série chamada Batismo de Consciência, essa é a parte 6. E teremos mais duas partes, a 7 e a 8. Quarta-feira que vem a 7 e na última quarta-feira de fevereiro, dia 22, se não me falha a memória, eu encerro essa série, porque a partir de março entraremos falando sobre mulheres fortes e posicionadas, as improváveis. Toda quarta-feira traremos aqui o relato bíblico de uma mulher forte e posicionada que nós geralmente desprezamos, mas que fizeram a diferença. Então, hoje é a parte 6, teremos mais duas partes, a 7 e a 8. Hoje, o tema é pior do que saber, é saber e não fazer nada. E por que saber pode ser uma coisa ruim? Porque a ignorância nos protege. Enquanto eu sou ignorante, eu estou protegido. Sabia disso? Por exemplo, eu não sei se você já fez isso, mas é muito comum o pai dar uma comida para o filho e dizer que aquela comida é uma outra comida. Eu conheço um pastor que a filha dele precisava de muito ferro, então ele dava fígado, só que ela não gostava de fígado. Então ele falava que o fígado era alcatra. Quando ela teve 10 anos de idade, mais ou menos, foi que ela descobriu que fígado e alcatra, e que é completamente diferente. Mas essa ignorância protegeu ela. Por quê? Porque a saúde dela era uma prioridade. Então mantê-la na ignorância fazia parte do propósito para que ela pudesse crescer. No tempo de maturidade, aí sim, ela ia ter que comer, independente de gostar ou não. Então, saber às vezes complica as nossas vidas, porque quando os teus olhos são abertos para determinadas verdades, acabou. Não vai existir misericórdia quando nós conhecemos a verdade, sabia disso? Porque o Deus de amor que ama o mundo inteiro condenará o mundo. Por quê? Porque o mundo sabe do amor de Jesus, mas não se entregou a esse amor. Então, mesmo Deus sendo amor e sendo misericórdia, no juízo não tem como existir misericórdia. Então, pior do que saber é saber e não fazer nada. Olha só o que diz aí Lucas 10, do 25 ao 37, uma leitura um pouco extensa, a parábola do bom samaritano. Diz assim, eu estou lendo em NVI, diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhes: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é meu próximo? E respondendo Jesus, disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho um sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um certo samaritano, viajando, veio até ele e, vendo-o, foi movido de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho e, pondo-o sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse: cuida dele e tudo que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois,
desses três, te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Essa palavra é uma palavra maravilhosa, tem muitas lições a nos ensinar. E aqui está um relato muito complicado, porque estamos diante de uma realidade que, apesar de ter mais de 2000 anos que aconteceu, parece que até hoje nós vivemos esse cenário. Parece que, apesar da palavra ter sido escrita de 2000 anos para trás, parece que até hoje essas coisas acontecem mais, são reais em nossas vidas. Somos uma geração cheia de informação, temos um excesso de informação, mas não fazemos praticamente nada do que precisa ser feito e por causa disso acumulamos muitas frustrações. Porque muitos de nós sofrem, e um dia eu já falei isso na verdade várias vezes, às vezes a depressão que nos alcança, o sentimento de frustração que nos alcança, as crises existenciais que nos alcançam, só nos alcança porque nós não conseguimos dar um propósito à nossa vida. Uma certa faculdade, acho que da Inglaterra, fez uma pesquisa com 20 depressivos. 10 desses depressivos foram tratados com remédios e ficaram no seu quarto. Outros 10 foram retirados durante 10 dias para fazer ação social, para ir levar café com pão, para ir ajudar as pessoas no hospital, visitar pessoas no hospital. Depois dessa pesquisa, descobriu-se que muitas pessoas que estavam depressivas era só por potencial não desenvolvido. Por quê? Quando eu desenvolvo o meu potencial, eu sou curado de todo tipo de situação emocional. Veja, na palma da nossa mão está tudo. Amém? Então veja, na palma da nossa mão está tudo o que precisamos para vivermos. Senta ali. Isso. Na palma da nossa mão está tudo o que precisamos para vivermos a nossa vida. Mas apesar disso, continuamos perdidos e sem saber o que fazer. E a pergunta é: por que isso acontece? Porque absorvemos muita informação e boa informação, mas aplicamos muito pouco aquilo que sabemos, e é daí que está a maioria dos nossos problemas. Nós aplicamos muito pouco aquilo que sabemos. Por exemplo, quantas coisas você sabe que tem que fazer e não faz, e por isso você vive o que não deveria e nem precisaria viver. Ouça-me aqui, deixa as crianças lá. Então, veja como nós somos os melhores conselheiros, damos as melhores opiniões, criticamos muito porque sabemos fazer melhor as coisas, no entanto, não vivemos nada do que aconselhamos, não fazemos praticamente nada do que falamos e sequer construímos algo, apesar das muitas críticas, porque temos muita informação dentro de nós e achamos que por causa disso sabemos as coisas, mas na realidade não sabemos nada, porque o verdadeiro saber está na prática. Quer ver um exemplo simples? Vamos imaginar que você visite um médico hoje de 60 anos de idade. Esse médico de 60 anos de idade acumula muita experiência, apesar de poder ter pouco estudo, porque há muitos anos atrás a informação tecnológica e medicina era outra. Agora você vai no hospital e tem um médico lá de 30 anos de idade. Qual dos dois médicos você confiaria mais? Quanto mais velho for a pessoa, mais experiência ela vai ter. Então, nós temos muita informação, mas às vezes não sabemos tratar as coisas. Por quê? Porque não se trata de ter informação. Se trata justamente de aplicar aquilo que se sabe. O que revela o quanto sabemos é o que fazemos com tudo o que nós sabemos, pois ter informações e não colocá-las em prática nos faz viver uma vida de hipocrisia. Sabe? Por isso que às vezes Jesus fala muito sobre a hipocrisia dos religiosos. Os religiosos eram pessoas que sabiam o que fazer. Mas sabe por que eles eram hipócritas? Porque eles não aplicavam nada do que sabia
que deveria ser feito. Faziam longas orações, cobravam grandes impostos e dízimos das pessoas, extorquiam as viúvas. Mas exercer misericórdia eles não faziam, mesmo sabendo da lei. E na parábola que nós lemos, nós vemos o que acontece. O homem cai lá, foi assaltado, como nós já vimos aí vários casos, apanhou muito, e aí nesse cenário todo, precisando de socorro e de ajuda, passa alguém que tem condições intelectuais de ajudar. Além de ter o conhecimento da lei de Deus, é uma ação moral eu ajudar o meu próximo. Porque seja ele quem for, eu tenho a obrigação de ajudar. Chegou alguém outro dia aqui e me pediu um socorro para eu levar alguém ali no hospital que estava passando mal. Não tem como nós, como seres humanos, nos recusar a isso. Imagina nós que conhecemos a Bíblia e falamos do amor. Mas qual é o cenário que vemos? Temos muitas pessoas que buscam a Deus, temos muitas pessoas dentro da igreja, temos muitos conhecedores da palavra de Deus, mas que pouco exercem misericórdia, graça e amor. Sabem acusar, falar mal e condenar, mas praticar ou aplicar nas suas vidas os ensinos do Senhor, não. Por quê? Porque sabem muito e fazem pouco. Pior do que saber é saber e não fazer nada. Então nós precisamos urgentemente abrir a nossa mentalidade e enxergar além para nos posicionar, porque o doutor que passa aqui, ele tinha o título, porque estudou muito, aprendeu bem e agora ele está em uma posição elevada e se achava melhor do que os outros, mas do que adianta eu me sentir melhor do que você por estar no altar e quando você precisar eu não estender a mão? Estar aqui não me faz melhor do que ninguém. Por quê? Porque dinheiro pode separar pessoas, mas no hospital todo mundo está no mesmo patamar, independente da condição financeira. Diante do hospital está lá todo mundo, independente da cor. O dor de dente que ataca de madrugada, ataca o branco ou o preto. Não tem distinção, a dor quando chega a todos. Por isso nós precisamos de um batismo de consciência. Para quê? Para nós nos posicionarmos corretamente e aplicarmos aquilo que já sabemos. Somos uma geração que sabe o que fazer e sabe o que é certo, mas faz muito pouco, apesar dos bons conselhos que damos. Quantas pessoas você já aconselhou que essa pessoa fizesse tudo o que você não faz e que você precisa fazer? Então, irmãos, nós precisamos despertar a nossa mente e acordar, porque o dia de amanhã é um dia que vai precisar de postura, vai exigir de nós um posicionamento firme, e esse posicionamento não tem a ver com o quanto eu sei, tem a ver com o quanto eu faço. Esse posicionamento não tem a ver com o quanto eu falo, tem a ver com o quanto eu exerço. Por quê? Porque a prática é mais importante do que todo quanto é tipo de palavra. A nossa geração sabe muito e pratica pouco ou nada. Sabe por quê? Porque o que dá status hoje não é o que se faz, e sim o quanto se sabe. Quanto mais informação você tiver, mais você será visto e reconhecido, mesmo que você não pratique nada do que sabe. Porém, precisamos ter a consciência de que para Deus saber não é suficiente e talvez nem tão importante assim. Por quê? Porque o reino de Deus, ou nele, é mais importante o que fazemos. O que vai determinar a minha entrada no reino de Deus não é o quanto eu sei, mas o quanto eu faço. O que vai me levar à salvação, o que vai me levar a encontrar o Senhor e ouvir do Senhor: vinde bendito de meu Pai, não é o quanto eu sei, é o quanto eu faço. É o quanto eu pratico na minha vida. O inferno está cheio de gente inteligente, gente que tinha todas as informações possíveis, gente que com o intelecto mudou, ensinou e ajudou várias pessoas. Porém, o importante não é o que se sabe, é o que se pratica. O importante na vida é o que você vai fazer com tudo o que você sabe. Porque do que adianta acumular todo o conhecimento dentro de si e não praticar nada disso?
Jesus revela aqui, pela parábola do bom samaritano, que ele não está buscando os mais inteligentes, apesar deles serem amados. Jesus está buscando os humildes, aqueles que praticam a verdade mesmo sem conhecer ela direito. Pois do que adianta ser o doutor da lei e não praticar nada dela? Do que adianta ensinar, pregar, falar e não viver nada? Do que adianta saber de todo o contexto de misericórdia, graça e amor e na hora de praticar, não praticar? Jesus está ensinando aqui uma forma de viver e que nós precisamos despertar a nossa consciência para isso. Porque, irmãos, o que nós mais encontramos hoje são pessoas religiosas. Nós estamos em um embate religioso neste momento. Temos alguns adolescentes que desejam estar aqui, desejam vir para cá, desejam estar conosco. Mas sabe por que não estão? Porque alguns adultos, algumas senhoras proíbem por causa da religião. Eu falei com a mãe hoje, qual é a vontade da menina? A menina falou na frente da mãe, minha vontade é de estar lá na igreja. Mas a mãe disse não, fulana de tal, da outra igreja, proibiu. Então, veja que nós vivemos em um embate religioso, sendo que o mais importante não é a igreja, é conhecer a Deus. Nós precisamos abrir um pouco mão da religião. Por quê? Porque o que traz vida é a ação do evangelho nas nossas vidas e não estar dentro de uma igreja. Por isso, em nome de Jesus, eu já caminho para o final. Abra a tua mentalidade para não ser um religioso, não ser um esquentador de banco, não ser alguém que apenas com dízimos e ofertas sustenta uma instituição. Abra a tua mentalidade para ser um praticante da palavra e verdade de Deus. Queira não só saber, mas praticar o que sabe. Por quê? Porque o que muda a minha vida e a minha família não é o que eu sei, é o que eu faço. Não é o quanto eu estudei, é o quanto eu vivo da palavra do Senhor. Pior do que saber é saber e não fazer nada. Por quê? Porque do que adianta conhecer a palavra e não praticá-la, se é na prática que temos as experiências necessárias para conhecermos a Deus. Esse bom samaritano, ele não conhecia a lei. Ele não conhecia a Deus. O levita que passou, o sacerdote que passou, conhecia. O bom samaritano não. Agora veja que quem fez a vontade de Deus foi alguém que não conhecia a Deus. Porque eu não preciso saber, eu não preciso ter informações. O que eu preciso é exercer. O pouco que eu sei, se eu exercer, eu já desfruto da graça de Deus. Agora, do que adianta saber muito e não fazer nada? Jesus disse, e conhecereis a verdade vos libertará. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que não basta andar com a verdade. O que liberta é conhecer ela. E para conhecer tem que se relacionar e ter experiência. E essa experiência vai além das informações. Ter experiências com o Senhor vai muito, mas muito além de todo tipo de informação que conhecemos a respeito de Deus. Na parábola é destacado a importância das ações. Nossas atitudes precisam revelar o quanto de conhecimento nós temos. Por quê? Você é conhecido por ser um crente, mas eu te pergunto, as tuas ações são de cristãos? O testemunho que a tua família daria de você é de que você é um religioso, de que vai para a igreja, mas vive de fato aquilo que prega? Por isso nós precisamos ter um batismo de consciência. Então, tenha a sua consciência despertada, principalmente porque você está rodeado de uma nuvem de testemunha e elas não apenas observam o que você faz, mas tudo o que você faz tudo o que você fala para comparar com as suas atitudes e ver se o que você fala está alinhado ao que você faz. Existe uma multidão de testemunhas observando a fala, observando o discurso, observando a prática, observando a ação. Eu tenho que equilibrar, está certo o que está falando com o que está fazendo, porque se estiver errado, eu estou diante de um hipócrita. E Jesus falou, viva além da hipocrisia. Então, pode ser duro a palavra, parece ser, porque gostamos de coisas agradáveis. Mas eu te pergunto, qual a vida que você vai viver ao sair daqui?
Queira viver uma vida não de ter informação e de saber muito, mas de praticar a verdade. Eu conheço uma jovem, ela ouviu esse testemunho. Ela não tinha obrigação nenhuma de fazer nada por ninguém. E aí ela simplesmente conversou com uma senhora. E a senhora falou bem assim: muito obrigado. Por você ter me respondido, eu senti uma paz tão grande vinda de você, que muito obrigado. A senhora que foi atendida por ela ficou encantada, não com o atendimento, não com a forma do atendimento, porque talvez atender bem faz parte de quem trabalha com atendimento, é uma obrigação. Mas porque nesse atendimento, se eu estou conectado com a verdade de Cristo se manifesta. Então, veja que ela nem precisou se identificar como alguém que serve a Deus, porque a pessoa de lá já percebeu e sentiu. Por quê? Porque o discurso tem que estar igual à prática. A prática tem que estar igual aos discursos. Por isso, irmãos, amanhã você tem uma vida para viver. Você tem desafios para enfrentar, decisões a tomar. Você tem toda uma situação, principalmente porque as aulas estão aí começando. Então, em nome de Jesus, desenvolva o nível de mentalidade. Ter um batismo de consciência é justamente isso, é elevar o nível de entendimento. Enxergue um pouco mais além. Tenha discernimento. Por quê? Porque a realidade da vida não é como nós falamos. É como nós fazemos. O que vai acontecer na minha vida não está ligado ao que eu falo. Está ligado ao que eu faço. Recebe esta palavra em nome de Jesus. E quarta que vem nós estaremos com outro assunto. O poder das sementes.